Pai do Senhor, igreja, os irmãos estão bem? Glória a Deus. Irmãos, antes de eu estar iniciando, trazendo a palavra do Senhor para cada um de nós, gostaria de estar agradecendo a oportunidade, pastor Turi, pastora Marineide, a confiança que os irmãos também têm em estar me dando essa oportunidade. Irmãos, Deus, Ele me resgatou. Deus, Ele fez um milagre na minha vida no passado. Ele me tirou de caminhos que onde o homem dizia que não, aonde o inimigo dizia que eu não ia me levantar mais, o Senhor, aleluia, me levantou. O Senhor, aleluia, me tirou lá de fora e me trouxe para os caminhos dele novamente. E o Senhor manda dizer à sua igreja: não desanime, não abaixe a sua cabeça, não deixe o inimigo te humilhar, não deixe o inimigo pisar em sua vida, porque o Senhor é maior que tudo isso. O Senhor é quem dá vitória, o Senhor é quem salva, o Senhor é quem liberta, o Senhor é quem cura, e o Senhor é quem muda. Então, irmãos, assim como Deus fez comigo, creio que Ele vai fazer em nossas vidas e vai continuar fazendo. Porque, irmãos, não é porque nós estamos na casa do Senhor é que verdadeiramente nós estamos próximos de Deus. Não é porque nós servimos ao Senhor que verdadeiramente nós estamos andando de mãos dadas com Ele. Aonde está os vossos corações? Aonde está os nossos corações? Assim como o presbítero já citou no início, voltar, irmãos. Voltar lá atrás, de onde foi o nosso primeiro amor. Amém? Irmãos, antes de estar iniciando, eu gostaria de estar orando. Peço que os irmãos orem pela minha vida também. Fechem os vossos olhos. Amém? Senhor meu Deus, ó Pai, diante de Deus, ó Pai, da sua presença, Pai, nós nos colocamos, ó Pai, mais uma vez. Pai amado, querido Deus, que sejais a sua palavra penetrando em nossos corações. Que sejais o Senhor falando conosco essa noite mais uma vez, assim como o Senhor já tem feito desde o início desse culto. Pai amado, querido Deus, usa a minha vida, Deus, ó Pai, como um canal de bênção. Espírito Santo, me dê direção, para que eu possa trazer o alimento essa noite para a sua santa igreja. Para a honra e glória, Deus, do teu santo nome, nós já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estou um pouco nervoso, parece que não, mas faz bastante tempo que eu não trago a palavra do Senhor, que eu não prego na igreja. Então eu, sinceramente, aparentemente, parece que não, mas eu estou bem nervoso, irmãos, tá? Então, irmãos, se eu disser algo ali, peço perdão aos irmãos, tá? Estou bem nervoso mesmo. E não é fácil, irmãos, porque trazer a palavra do Senhor aqui, ainda mais sobre escatologia, que é algo que eu nunca preguei. Senhora Suzy, pastor João sabe muito bem disso. Quando o pastor Tori mandou a escala, eu falei, Jesus, as 7 igrejas, escatologia, eu falei, e agora? Né, irmãos? Mas é tudo um trabalhar de Deus em nossas vidas. É para que nós venhamos, irmãos, sair ali também daquele receio, aquele medo de estar lendo Apocalipse. Porque, irmãos, Apocalipse, muitas vezes nós olhamos e falamos assim, misericórdia, eu não vou ler esse livro não. Tribulação, coisas ruins, desgraça, sofrimento, morte, né? Mas, irmãos, Apocalipse, nós somos ver, é um dos melhores livros para nós estarmos meditando e lendo. Por quê?
ele vai falar de coisas futuras que irá acontecer nos últimos tempos. E como nós vamos estar preparados sem lermos e sem meditarmos em Apocalipse? Não tem como. Então, irmãos, eu fiquei ali alguns anos também fugindo, né? A gente fica com aquele receio, nós olhamos ali, presenciamos pregadores pregando sobre o Apocalipse. Mas, irmãos, eu vejo assim que a Bíblia em si, a palavra do Senhor, ela toda é importante para nós. Desde o início ali de Gênesis até Apocalipse. Mas nós temos que prestar muita atenção em Apocalipse. Porque ele vai citar ali algo que vai acontecer. E quando nós temos essa oportunidade, irmãos, dá para o quê? Dá para nós nos consertarmos diante do Senhor como igreja. Amém? Irmãos, quem que foi chamado para estar escrevendo o livro de Apocalipse? Foi João. João, ele foi chamado por quem? Por Cristo. Depois nós vamos ler juntos isso, tá? Então, irmãos, João, ele era um discípulo a quem Jesus amava. Se nós olharmos ali em João, vamos olhar junto, irmãos? João capítulo 13, 23. Para nós estarmos confirmando, amém? João 13, 23. A palavra do Senhor diz: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Então, irmãos, João, além dele ser ali um discípulo que Jesus amava, ele foi, irmãos, batizado no mesmo batismo de Jesus. João foi um apóstolo que seguiu com Jesus na noite em que foi preso. Foi encorajado ao ponto de acompanhar o seu mestre até a morte na cruz. Então, em nenhum momento, irmãos, João, ele saiu de perto do Senhor. Em nenhum momento, ele saiu da presença de Jesus. Ele foi até o fim. A caminhada de João, ela inicia quando João tinha ali seus 24 anos de idade. Ele era o mais jovem dos apóstolos, dos discípulos de Cristo. E a caminhada dele, irmãos, durou até cerca de seus 94 anos de idade. Então João, ele serviu ao Senhor cerca de 70 anos de sua vida. Irmãos, eu quero servir a Deus até o findar da minha vida. Aleluia. E eu profetizo que vocês também irão servir até o findar de suas vidas. Irmãos, o arrebatamento nós não sabemos quando será. Mas Deus, ele vem e nos busca. E nos leva ao lado dele. Amém? Irmãos, Apocalipse significa em hebraico revelação. Então, por isso que se diz, é um livro de revelações futuras. Podemos observar que tem grandes visões sobre a questão do número 7 em Apocalipse. A primeira visão é as 7 igrejas. A segunda, 7 selos. A terceira, 7 trombetas. A quarta visão, 7 taças. E a quinta visão, 7 anos de tribulação. Mas hoje, irmãos, nós vamos citar apenas sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Amém? Gostaria de estar pedindo ao Berlibeck para estar abrindo ali para nós. Porque quando nós falamos Ásia, nós falamos assim, onde que fica, né? Será que aqui na região? Né? Então, irmãos, onde vocês podem ali estar enxergando nessa parte aqui, ó, pintado, tá? Seria a Ásia Menor, onde está localizado
as 7 igrejas da Ásia Menor. Que seria, ele fica ali próximo à Turquia, tá, irmãos? Não tem a ver, tá, com o Japão, tá, com a China. É Turquia, tá bom, irmãos? A outra imagem, por favor. Deus abençoe. Então, essa é a proximidade, mais ou menos, das 7 igrejas da Ásia Menor, tá, irmãos? E Patmos fica ali embaixo, que no caso seria a caverna, a ilha onde João estava. Amém? Irmãos, a igreja não quer dizer, irmãos, somente o templo. A igreja somos nós. O Senhor Jesus irá buscar nós. Nós que Ele virá buscar, eu e vocês. Então não pensem, irmãos, que o templo em si é somente a igreja somos nós. E quem não estiver preparado diante do Senhor, pronto para subir, como igreja, ficará, irmãos. É uma palavra dura, é algo sofrido para os nossos corações. Mas é isso que o Senhor nos ensina. Se nós não estivermos preparados verdadeiramente, nós iremos ficar. Irmãos, eu não quero ficar. Provações todos nós passamos, tribulações todos nós passamos. Mas nós temos que ser firmes e fortes no Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos estivessem abrindo em Apocalipse, capítulo 1. No verso 8, vai ser um pouco longo, irmãos. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos até o verso 19. A minha versão é NVI. Amém? Apocalipse capítulo 1, verso 8. A palavra do Senhor diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12. Volte-me para ver quem falava. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Aleluia! Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Verso 19: Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita
e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aleluia, glória a Deus. Podemos observar aqui, irmãos, que Jesus ele se apresenta para as 7 igrejas como Alfa e Ômega, como ele é o primeiro e último, como aquele que tem espada aguda de 2 gumes, como o Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, significa perfeição, irmãos. Aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Foi morto, mas ressuscitou. Aleluias, glória a Deus. Podemos observar, irmãos, na caminhada de Cristo, no final da vida dele, quando ele é entregue ao povo romano para ser morto, é um sofrimento tremendo, que creio eu que jamais nenhum de nós iríamos conseguir suportar. Mas Jesus, pelo seu amor, ele suportou por nós. Aleluia. Muitos olham, irmãos, Cristo como morreu e foi sofredor. E isso é verdade. Ele sofreu. Ele morreu por mim, por você, por nós. Mas, irmãos, em Apocalipse, revela Jesus como poderoso, vitorioso e soberano. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o apóstolo João, ele estava na caverna de Patmos. Aquela caverna onde apareceu ali um pouquinho afastado das 7 igrejas. Tá, irmãos? A caverna de Patmos, ela tem mais ou menos ali, aquela pequena ilha, ela tem mais ou menos 34 quilômetros quadrados apenas. É um local bem pequeno, a extensão dela. Irmãos, por que João ele foi parar lá? Porque o povo romano estava perseguindo os cristãos. E falando português claro, João, na verdade, ele era uma pedra no sapato para o povo romano. Porque ele foi o único que sobreviveu dos apóstolos, dos discípulos do Senhor, e ele era o único ali que ainda poderia ser um risco para a sociedade romana. Por quê? Porque ele servia a Deus, porque ele servia a Jesus, porque ele ia continuar levando a santa palavra de Deus para os cristãos, e ele foi aprisionado nessa caverna. Irmãos, também podemos observar que João ele foi para essa caverna também, irmãos, é uma permissão do Senhor. Porque nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então ele foi parar ali porque Deus também permitiu. E João, irmãos, podemos observar aqui que quando ele vê Jesus diante dele, ele cai como morto. Por que ele cai como morto, irmãos? Porque ele vê Cristo como corpo glorificado. Ele vê ali, irmãos, o Filho do Homem e suas vestes reais. Aleluia. A maneira que João estava enxergando a Cristo era a verdadeira característica dele. Aonde ninguém viu, João teve essa oportunidade de ver e enxergar Cristo. E a glória dele, o poder de Cristo, a unção dele era tão grande que João ele não suportou. Ele já se prostrou diante de Cristo, porque ele sabia quem era. Aleluias. De quem nós estamos, diante de quem nós estamos nos prostrando, irmãos? Quem nós estamos servindo? Verdadeiramente o Senhor? Ou verdadeiramente o quê? Os nossos desejos, irmãos? Irmãos, quando João ele se prostra diante de Cristo, Jesus ele fala para ele para que não venha ter medo, e coloca a mão na cabeça de João e diz: eu sou o primeiro e o último.
Aleluia, glória a Deus, irmãos. Para nós vermos, irmãos, como Deus é maravilhoso. Até nesse momento, irmãos, ali Jesus ele é doce. Até nesse momento, irmãos, Jesus ele é carinhoso com o seu apóstolo, que seguiu ele até o findar de sua vida. Quando é citado, irmãos, a questão das igrejas, as igrejas, irmãos, significa comunidades. Jesus diz a João para que viesse escrever as cartas para essas comunidades, para as 7 igrejas. E tudo que ele visse, presenciasse, era para ele estar escrevendo no livro de Apocalipse. Todos os inícios, irmãos, dessas cartas às 7 igrejas, podemos observar que a palavra diz assim: ao anjo da igreja. Irmãos, no Novo Testamento não é citado que anjo da igreja seria pastor. Isso no Novo Testamento não cita. Porém, irmãos, em hebraico, a questão anjos, que seria angelos, alguns falam ângelos, significa mensageiro da casa do Senhor. Irmãos, mensageiro da casa de Deus são os pastores. Então, irmãos, essas cartas eram direcionadas aos líderes das igrejas, aos pastores. Por mais que não venha citar anjo é pastor, o hebraico já nos diz ângelos, mensageiros de Deus. Amém? As igrejas, irmãos, naquela época, se nós formos observar bem, não muda com a igreja de alguns países do mundo. Eu vou citar aqui, irmãos, apenas 5 países, tá? Que no caso tem uma das piores perseguições cristãs. Primeiro país, Coreia do Norte, tem 25 milhões de habitantes, apenas 300 mil cristãos. Segundo país, Afeganistão, tem 34 milhões de habitantes. A perseguição é tão grande que o número de cristãos é indefinido. Não tem como definir. Porque todos os dias morre cristão. Todos os dias, irmãos. Terceiro país, a Somália, tem 14 milhões de habitantes também. É um número indefinido de cristãos que servem ao Senhor. Quarto país, Sudão, tem 42 milhões de habitantes. Irmãos, somente 2 milhões são cristãos. Irmãos, nem 10%. Na verdade, nem 1%, né, irmãos, é cristão. E por último, irmãos, quinto país, Paquistão. Irmãos, são 197 milhões de habitantes. É muito grande. Apenas 4 milhões são cristãos. Então, irmãos, nesses países tinha um top 10, um top 10, mas eu preferi ficar com esses 5 primeiros. Nesses países, irmãos, o povo não pode servir a Deus. É proibido, irmãos. Eu vi uma postagem que o diácono Elivelton fez, não me recordo, perdão, o país. Teve um servo de Deus que criou um templo e foi morto. Irmãos, isso é muito doloroso para nós. Isso é muito sofredor para nós. E nós, irmãos, temos o privilégio de servir a Deus. Aleluia. Mesmo, irmãos, tendo esse privilégio de servir ao Senhor, estamos nos aprisionando com desculpas que o diabo coloca em nossas mentes para não vir à igreja. Deixamos de lado as coisas de Deus e vivemos coisas do mundo. Isso que o diabo tem feito. Essas são as armadilhas. Irmãos, por que deixamos as coisas de Deus de lado e vivemos as coisas do mundo? Irmãos,
qualquer coisa que é direcionada para o mundo, mentira, calúnia, blasfêmia, tudo isso sai da vontade do Senhor. Tudo isso diante de Deus é um pecado e são coisas do mundo. Isso não muda, irmãos. Nós que somos cristãos, nós temos que tentar, irmãos, não viver essas coisas que não agradam ao Senhor, que não agradam ao nosso espírito, porque lá em Romanos cita isso. Porque se nós vivemos na carne, nós vamos estar matando o nosso espírito. Se nós vivemos em espírito, nós vamos estar matando a nossa carne. Então o desejo da carne não prevalece quando nós vivemos em espírito, aleluia. Agora, se nós deixarmos o nosso desejo, o nosso ser, o eu, tomar conta, nós não vamos viver da graça de Deus, e sim vamos estar nos aprisionando nessa armadilha e nessa cadeia que o diabo quer nos prender. Mas hoje, irmãos, Deus ele quer mudar a minha e a sua história, aleluia. Deus ele veio para trazer um renovo para a sua igreja. Deus ele veio para trazer uma diferença, uma cura no nosso interior essa noite. Porque as 7 igrejas, irmãos, são isso. É Deus, é Jesus, elogiando e exortando. Claro, irmãos, quem sou eu para exortar? Jamais. Mas aqui o Senhor exorta a sua igreja diante das coisas erradas que tem feito diante de Deus. Irmãos, João mesmo sendo aprisionado, não deixou as coisas de Deus de lado. Mesmo estando na prisão, estando longe de seus irmãos em Cristo, da igreja, ele continuou sendo a igreja. Mas João não estava só. Quem estava com ele era Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, em Tiago 4:7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso que Deus ele quer de nossas vidas, para que nós não venhamos cair nessas armadilhas. Se nós, irmãos, formos ali submissos ao Senhor, fazemos tudo o que Ele deseja, se fizermos tudo o que Ele deseja, o diabo ele vai correr de você, isso eu tenho certeza. Agora, se nós ficarmos teimando com o Senhor, falando, não Senhor, não, eu vou fazer assim. Deus não mandou fazer assim, irmãos. Deus mandou fazer assim. Então faz assim. Se Deus falar para você, vira à direita, não vai reto, irmãos, vira. Se Deus falar para você, vai na casa de um irmão, levar a palavra, mesmo que você ache assim, faz tempo que eu não vejo ele, será que é do meu eu? Não pense isso, irmãos, porque é Deus que está mandando, aleluia. E João, ele fez isso, aprisionado numa caverna, sozinho, ele continuou servindo a Deus. Qual que é a sua dificuldade para servir ao Senhor? Nós estamos sendo perseguidos? Você está sofrendo afrontas? Irmãos, tem soldados querendo te matar, nos matar? Ou você acha que não é capaz de servir ao Senhor? Irmãos, quem capacita é Deus. Aleluias. E Deus ele está capacitando vidas essa noite. Aleluias. Irmãos, achamos ali, observamos a Bíblia e falamos assim, nossa, os discípulos eram tão inteligentes, né? Mas, irmão, João era pescador. Ele consertava ali rede junto com seus irmãos. Mas João estudou teologia. Eu estava ali estudando um pouco sobre a caminhada de João. E muitos dizem que João teve esse privilégio de estudar. E ele estudou. Irmãos, o que impede as nossas vidas, vossas vidas,
de estar estudando a santa palavra de Deus. O que tem impedido? Qual que é a sua dificuldade diante do Senhor? Qual que é a sua dificuldade diante da vida que vocês têm, que nós temos? Nós não somos perseguidos. A igreja não está fechada, está funcionando para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, irmãos, não teve nenhum caso de Covid aqui, para a honra e glória de Deus. É Deus, irmãos, é Deus. É o Senhor livrando e guardando. Irmãos, não tem Saulo, nos perseguindo, doido para nos matar. O governo, irmãos, não pode também, irmãos, mandar fechar a casa do Senhor. Não há lei que permita. Qual é a sua dificuldade de vir à casa do Senhor? De ouvir a santa palavra de Deus, de servir ao Senhor com alegria. Qual que é a sua dificuldade? Qual que é, irmãos, a nossa desculpa diante de Deus? Deus, Ele pergunta isso para a sua igreja. A sua igreja somos nós, irmãos. Por que nós não conseguimos fazer mais e mais e mais para o Senhor? Por que nós não estamos conseguindo levar o Evangelho fora? Por que será, irmãos? Nós vamos ver isso, irmãos, nas 7 igrejas agora. Amém? Do porquê nós não estamos conseguindo. Porque cada igreja tem a sua característica. E eu vou deixar já de início agora, irmãos, antes de estar falando das 7 igrejas, para os irmãos já estarem refletindo desde o início que estarei trazendo aqui, qual igreja nós nos encaixamos. Amém? Irmãos, gostaria de estar falando, para iniciar sobre as 7 igrejas, a igreja de Éfeso. Ela foi uma igreja, irmãos, a característica dela, uma igreja descuidada. É uma igreja primitiva, ela manteve a fé, mas esfriou-se no amor. Éfeso, irmãos, significa desejável. Em Éfeso, teve líderes como Paulo, Timóteo e João. Mas o Senhor está nos lembrando aos membros que Ele está no controle. Irmãos, não são governantes, não são pastores. Quem está no controle da igreja, da obra do Senhor, é Deus, aleluia. Não são os homens. Os homens são anjos chamados para liderar a igreja como pastores, apacentar as vossas ovelhas, as ovelhas do Senhor. Mas, irmãos, a obra não é do homem, é de Deus. E Éfeso, ela se torna uma igreja orgulhosa, esquecendo que seus pastores são dádivas de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem ali, se possível, em Éfeso 4. Efésios 4, no verso 11. Glória a Deus. Já vou estar lendo que o meu tempo é curto. A palavra do Senhor diz: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aleluias. Então aqui, irmãos, Deus ele já confirma que Ele separou os homens. Ele separou os homens para estar pastoreando e cuidando da sua obra. Aleluia.
Irmãos, em Éfeso eram feitas obras para o Senhor, mas eram obras sem amor. O trabalho na obra, ele não substitui o amor, irmãos. Por mais correta que seja a doutrina da igreja, a igreja que perde o amor, logo perde a luz. Irmãos, não trabalhe na obra sem amor e sem fé. Não faça algo para o Senhor sem amor e sem fé. Não faça algo para Deus desacreditando. Eu vou fazer, mas não sei se Deus vai fazer. Não façam isso, irmãos. A palavra mesmo nos ensina, irmãos, que isso é obra morta. Nós temos que ter, irmãos, amor, fé e ser o que, irmãos? Perseverar na presença de Deus. Nós não podemos fazer como essa igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja elogiada pelo Senhor Jesus, mas foi uma igreja que se esfriou. Assim como o presbítero disse, né, irmãos? Voltar ao primeiro amor. Ele citou sobre a passagem da igreja de Éfeso. De onde você caiu? Aonde que você... Não vou dizer caiu, irmãos, porque é até uma palavra um pouco pesada, né, irmãos? Mas de onde você desanimou? Aonde que você estacionou o seu carro do amor? Aonde que você parou? Onde que você esqueceu ele, irmãos? Lembre-se disso. A segunda igreja, irmãos, seria a igreja de Esmirna. A característica dela é uma igreja perseguida. O nome da igreja significa amargo. Esmirna foi perseguida, irmãos, por sua fé. E os membros eram perseguidos por se recusarem a dizer: Senhor é César. Esses cristãos possuíam uma riqueza eterna que nunca lhe seria tirada. O seu sofrimento por Cristo só aumentava essa riqueza. Então, irmãos, quanto mais e mais nós sofremos pelo Senhor, mais a nossa riqueza no céu aumenta. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a igreja de Esmirna era uma igreja a mais bela de todas, porém, era a mais pobre e mais rica, porque não juntava riqueza na terra. A riqueza, irmãos, da igreja de Esmirna era espiritual. Era uma igreja que tinha fé. Era uma igreja, irmãos, que não negava a Cristo de jeito nenhum. E era uma igreja linda, irmãos. Mas, financeiramente dizendo, era uma igreja pobre. Então, irmãos, não adianta nós querermos ser uma igreja rica em bens materiais e pobre espiritualmente. Porque, irmãos, lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 19 ao 21, diz assim: Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, aleluias, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Glória a Deus. Então, irmãos, jamais o ladrão ele vai poder furtar de mim, de você, a nossa questão de estar firmes e termos fé diante do Senhor. Jamais, irmãos. Agora, o nosso tesouro, irmãos, que nós acumulamos aqui na terra, que são os bens materiais, é claro, irmãos, quem não deseja ser bem de vida? Mas eu, olhando para a minha vida, eu vejo que eu já sou bem de vida. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós não temos pobreza. Dificuldade nós passamos. Mas comparado a esses países também que foram citados, as nossas dificuldades financeiras são poucas. Mas infelizmente o ser humano, ele é igual a uma igreja que eu vou citar aqui daqui a pouco.
ele deseja mais, mais, mais e mais e nunca está contente. E esquece as coisas de Deus. E acaba deixando as coisas do Senhor. Porque, irmãos, a prosperidade, ela vem do Senhor. É o Senhor quem multiplica em nossas vidas. Mas, irmãos, unir o dinheiro com Deus não dá muito certo, irmãos. Acaba acontecendo um desastre. Não tem como. Porque se nós servimos o dinheiro, nós não servimos a Deus. É o Deus de Mamon, o seu Deus do dinheiro. E a igreja de Esmirna, ela não fez isso. Era uma igreja bela, bonita e rica espiritualmente, mas pobre financeiramente. Irmãos, a terceira igreja que eu queria estar citando é a igreja de Pérgamo. A característica, seria uma igreja tolerante. Irmãos, a igreja de Pérgamo, ela sofria fortes ataques do inimigo, de Satanás, mas se manteve fiel diante do Senhor. Que nós possamos também nos mantermos fiéis diante de Deus. Aleluia. Mas também Pérgamo servia a Balaão. Em Números, irmãos, podemos ver que ele ensina aos moabitas a seduzirem os israelitas. Irmãos, aqui Jesus ele já está exortando a igreja de Pérgamo. Ele elogia, porque era uma igreja que sofria fortes ataques de Satanás, mas continuava fiel. Porém, era uma igreja também que estava dividida diante de Deus. Porque ela acabava também servindo a Balaão, que era sobre prostituição, irmãos. Então, irmãos, nós não podemos ficar divididos diante do Senhor. Nós temos que sair em cima do muro. Nós não podemos ficar nesse muro. Nós temos que pular para o lado de Deus. Amém? A quarta igreja, a igreja de Tiatira. Irmãos, era uma igreja com a característica de corrupta. Jesus se apresenta como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. O elogio que o Senhor Jesus faz diante dessa igreja era uma igreja que cresceu muito em obras, amor, fé. Era uma igreja, irmãos, que evangelizava e ganhava almas para o Senhor. Porém, era uma igreja que havia idolatria e também imoralidade, irmãos, sexual. O povo tolerava, irmãos, Jezabel. Todo mundo aqui creio que conhece a história de Jezabel. Não preciso nem citar, né, irmãos? Então, irmãos, se o povo tolerava Jezabel, o povo tolerava a prostituição, as coisas erradas, a perseguição até diante dos cristãos, porque era isso que Jezabel fazia. Ela induzia o povo ali a ficar o quê? Perseguindo, né? Então, só que aqueles que não se submetiam a Jezabel, Jesus ele deu a promessa de autoridade sobre as nações. Então foi essa promessa que o Senhor Jesus fez diante da igreja de Tiatira. A quinta igreja, o tempo está curto, igreja de Sardes. Característica, irmãos, fraca e morta. Essa igreja parecia estar viva, porém estava morta. O elogio que o Senhor Jesus faz diante desse povo, irmãos, diante dessa igreja, é que mesmo que ali a igreja estivesse morta, ali o templo, irmãos, tivesse ali mais mortos, ainda haviam pessoas fiéis ao Senhor. Irmãos, o inimigo ele fez um estrago com os cristãos. Muitos estavam morrendo espiritualmente. O Senhor Jesus aqui convida a igreja de Sardes para se arrepender.
Irmãos, Deus ele é misericordioso. Se nós nos arrependemos verdadeiramente dos pecados, das falhas que nós cometemos, irmãos, Deus ele nos perdoa. Se nós pedirmos perdão ao Senhor e confessarmos diante de Deus: Senhor, esse é o meu pecado, essa é minha fraqueza, é aí que o Senhor liberta, cura e salva. Agora, irmãos, se nós ficarmos querendo nos esconder de Deus, os pecados, irmãos, é impossível. Ficar jogando o pecado ali embaixo do tapete vai acontecer igual essa igreja aqui, irmãos. Vai ser uma igreja que é fraca e morta. E a igreja somos nós. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, quando nós pecamos, erramos diante de Deus. Nós temos que confessar. Irmãos, por mais que nós venhamos esconder do homem os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, de Deus não tem como esconder. É impossível. Deus ele está vendo tudo. Ele sabe o meu amanhã, o seu amanhã. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Ele sabe como é que você vai acordar. Se você vai acordar mal-humorado, se você vai acordar de bom humor. Quando nós acordamos de mau humor, é misericórdia, né, irmãos? É bênção pura, né? Bênção, mas o Senhor já sabe que a gente vai acordar daquele jeito, né? Bufando, soltando fogo pelas ventas, né? Como o pessoal fala. Então, irmãos, não escondam nada do Senhor. O esconder do Senhor, irmãos, é deixar de confessar, é deixar de falar com Ele, é deixar de se abrir com Deus. Porque, irmãos, é isso que Deus ele espera de nós. Um coração que se humilhe diante dele. Não um coração soberba. Um coração que acha que é melhor que o outro. Que acha que, não, já falei com Deus ontem, já falei com Deus anteontem. Não, hoje eu estou tranquilo, não preciso falar com Deus. Não, irmãos. Nem que seja um obrigado. Nem que seja um bom dia a Deus. Assim como Daniel fazia, né? Acordava ali já glorificando, falando com Deus. Acordar ali de manhã: Deus, bom dia, obrigado por eu ter acordado, né, irmãos? Pode ser que nós não acordemos, assim como aconteceu com João. Dormiu e partiu para a glória. Aleluia. A sexta igreja, irmãos, é a igreja de Filadélfia. Irmãos, é a igreja fiel. Jesus se apresenta como santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Essa igreja, irmãos, ali no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 8 ao 9, já está terminando, irmãos, vamos ler comigo rapidinho. Apocalipse 3, verso 8 e 9. Bem, a palavra do Senhor diz: Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, esse é o elogio que o Senhor Jesus faz diante de sua igreja, da igreja de Filadélfia. Era uma igreja, irmãos, era a mais fraca das 7 igrejas, era a Filadélfia. Mas na verdade, era a mais preparada, porque ela guardava a palavra do Senhor no seu coração e não negava a Deus, não negava a Cristo. Aleluia. Irmãos, e por incrível que pareça, não há repreensão nessa igreja que Cristo faz. Então, irmãos, foi uma igreja diante de Cristo considerada a igreja perfeita, a igreja fiel, que não deixou seus mandamentos, não deixou a vontade de Deus,
e fez tudo aquilo que Deus ordenava. E a última igreja, irmãos, igreja de Laodiceia. Irmãos, essa igreja ela não tem elogio algum, tá? É duro? É. Essa igreja, irmãos, foi considerada uma igreja insensata, né, irmãos? Laodiceia era uma igreja cheia de riqueza, produzia colírio, tecido lustruoso de lã. Jesus estava prestes a dizer a realidade para essa igreja, mas ela estava cega e não iria aceitar a realidade. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos cegos espiritualmente, e vem ali um irmão, um pastor, alguém nos alertar de algo, quando nós estamos cegos e não queremos enxergar a verdade, nós não damos ouvido. Nós não queremos ouvir a verdade, porque, irmãos, a verdade, ela dói. Mas Deus corrige a quem ama, aleluia. Às vezes nós olhamos a missionária, a pastora Marinete pregando, olhamos e falamos assim, nossa, palavra dura, né? Só paulada, né? Não tem assim um cafuné, né? É só paulada. Mas, irmãos, Deus é isso. Olhamos às vezes ali, o diácono Elivelto também pregando com uma unção, mas são palavras duras de correção. Irmãos, se nós não enxergarmos e abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos a verdade que Deus tem em nossas vidas, nós vamos continuar caminhando na escuridão, irmãos. E Deus, Ele não quer isso de mim e de vocês. A igreja de Laodiceia, ela foi insensata. Irmãos, a verdadeira bênção, ela começa em nossas vidas através da honestidade. Quando nós reconhecemos quem somos e confessamos diante do Senhor quem somos, que nós somos pecadores. Não há pessoas perfeitas. Perfeito foi um Cristo, aleluia. Não tem como ser perfeito, irmãos, mas tem como tentar. Tem como lutar. Lutar contra a carne. Mas Laodiceia não queria, não. Tinha 3 problemas em Laodiceia. O primeiro problema, havia perdido o vigor. Irmãos, a vida cristã, ela tem 3 temperaturas. A missionária Suzy falava muito sobre isso. Um coração fervoroso, né? Em Lucas 24 nós podemos ver isso. Um coração frio, em Mateus 24 nós podemos ver isso. E um coração morno, em Apocalipse 3,16 nós podemos ver isso, né? Então Apocalipse 3,16 diz assim: assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Irmãos, olha quem que Jesus fala. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, olha que palavra dura. Jesus, ele tinha o que, irmãos? Falando no nosso português, ele tinha nojo, pavor. Né, irmãos? Então, irmãos, o cristão morno, irmãos, é um pouquinho duro isso, tá? É um pouquinho duro, tá, irmãos? É o cristão acomodado. O morno é o acomodado. O cristão frio é frio, mas ele sente falta do calor. Ele sente a vontade de ser ali fervoroso novamente. Esse é o cristão frio. E o cristão fervoroso, irmãos, é aquele que sem dúvida, sempre ali crê, tem fé, sabe que Deus vai fazer e continua depositando toda a sua confiança diante de Deus. Esse é o fervoroso. Deixa uma pergunta para a igreja. Qual de vocês se encaixa aqui? Qual vocês são? Morno? Frio? Ou fervoroso? Amém? Irmãos, segundo problema em Laodiceia, havia perdido
os valores. Irmãos, se vangloriava de suas riquezas, quando na verdade era pobre. Pobre de quê, irmãos? Pobre de espírito. Porque a riqueza material era tão grande, assim como eu citei aqui no começo. Quando nós temos uma riqueza material muito grande, o nosso ego, o nosso eu, o que nós fazemos? Tem um carro bacana lá, tem dinheiro na conta, estou tranquilo, vou lá dizimar ali do melhor, mostrar para todo mundo, né, irmãos? Se vangloria de si mesmo. E acaba acontecendo o que, irmãos? Essas pessoas, essa igreja, são pobres de espírito. Porque deixam a vontade da carne e o desejo, o seu ego tomar conta de sua vida. E terceiro ponto, irmãos, para finalizar as 7 igrejas. Havia perdido a visão, estava cega para a sua realidade. É o que eu citei no começo. Irmãos, se nós perdemos a visão espiritual, se nós deixarmos a carne tomar conta de nossas vidas, nós vamos perder o foco. O foco está lá em cima, irmãos. É o céu, aleluia. O foco está na nossa frente, irmãos. Deus manda dizer essa noite: pegue sua cruz e caminhe. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Esqueça lá atrás e olhe somente para mim. Aleluias. Deus manda dizer isso para a sua igreja. Irmãos, 7 lições que aprendemos com as igrejas do Apocalipse. A primeira igreja, Éfeso, primeira lição: voltar ao primeiro amor. Segundo, Esmirna, suportar as tribulações. Terceiro, igreja de Pérgamo, perseverar na fé. Quarto, Tiatira, fugir do pecado. Quinto, a igreja de Sardes, buscar o verdadeiro avivamento, colocar a vida com Deus em ordem. Sexto, a igreja de Filadélfia, servir ao próximo com amor. Sétimo, a igreja de Laodiceia, ser fervoroso espiritualmente. Jesus manda uma carta para cada de uma dessas igrejas. Ele não despreza, irmãos, nenhuma delas. Por mais ali, irmãos, que não tinha mais jeito, que a igreja ele tinha se entregado tudo ao pecado, a Jezabel, a riqueza. Jesus, ele não desistiu de sua igreja, porque ele virá buscar a sua igreja, aleluia. Então, irmãos, essa mensagem, essa revelação das 7 igrejas, já é uma preparação para arrebatamento. Porque após as 7 igrejas, vem o arrebatamento. Irmãos, e quem não quis se corrigir, quem não quiser se corrigir, irmãos, o que eu tenho a dizer, irmãos, ao português claro, só lamento. Eu não quero ficar, irmãos. E eu profetizo na minha vida que nem eu e nem vocês vão ficar, aleluia. Nós vamos subir. Nós não vamos ficar para a tribulação. Então, irmãos, qual dessas igrejas vocês são? Amém? Irmãos, cada um, assim como sempre é falado na Santa Ceia, pelo pastor, pelo presbítero, cada um deve examinar a própria vida antes de estar ceando com o Senhor. Então, irmãos, nós como igreja, todos os dias de nossas vidas, nós temos que nos examinar. Por quê, irmãos? Porque se nós não nos examinarmos, quem vai fazer isso por nós? Deus, ele alerta. Sim, o Espírito Santo, ele chega, ele alerta, ele fala, cuidado, não faz.
E muitas vezes não damos ouvidos e damos um passo à frente e esquecemos aquilo que é alertado. Quando termina o nosso dia, irmãos, se nós não nos examinarmos, irmão, já pensou se nós dormimos e quando acordarmos nós não estivermos na presença de Deus? Devido às atitudes que a igreja tem, que somos nós. Irmão, João, ele foi o único que teve ali uma partida natural, irmãos. Uma morte natural. Foi o único. Todos os discípulos, irmãos, tiveram ali mortes ali, irmãos, terríveis, cruéis, irmãos. Lembra de Marcos, lembra de Estevão, lembra de Paulo, Pedro, crucificado, irmãos, de ponta cabeça, arrastado, irmãos, até sair ali o couro da pele, irmãos. Misericórdia, irmãos. E João, foi um privilégio para João ter ali uma morte natural. Dormir e acordar ao lado de Deus, irmãos. Aleluias. É a melhor coisa que tem, irmãos. Então, irmãos, todos os dias de nossas vidas, antes de dormirmos, antes de deitarmos, nós temos que confessar ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas, e pedimos perdão a Deus. Então, irmãos, esse é o tempo que nós temos. Ou até mesmo, irmãos, quando nós estamos dirigindo, tomando um banho, estamos ali fazendo uma comida, alguma coisa, nós podemos falar com Deus. Quando nós estivermos ali, irmãos, trabalhando, o que nos impede de falar com Deus? Deus, Ele escuta o seu pensamento, o meu pensamento. Nós não temos dificuldades para falar com o Senhor. Mas muitas vezes nós nos acomodamos e não falamos com Deus. E Deus essa noite Ele está buscando essas vidas novamente. Ele está chamando nós, essa igreja, Avamento Japão Toyota, para esse renovo, para essa mudança. Aleluia. Irmãos, o mundo será julgado, mas ele começa o julgamento pela casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Cristo, irmãos, é a família de Deus. E nós não podemos esquecer uma coisa, irmãos: de amar os que estão lá fora também. Deixar de apontar o dedo para aqueles que não servem, não fazem a vontade de Deus. Deus, Ele nos ensina que nós temos que amar todos igualmente. Se há alguma pessoa ali na sua fábrica, se há alguém da sua família, se há alguém que te incomoda, independente, irmãos, lá fora, nós temos que amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho por nós. Irmãos, Deus, Ele não deu o Filho dele só para mim e para vocês, não. Foi para todos nós, todos. A diferença lá fora e aqui dentro, irmãos, qual é? A graça do Senhor, a dádiva de Deus, o alimento de Deus, aleluias. Mas aqueles que estão lá fora, irmãos, nós não podemos deixar de amá-los, porque, irmãos, Jesus mesmo ensina aqui na sua palavra que mesmo a igreja sendo uma igreja corrupta, morna, morta, sem força, Ele as amou igualmente e não as abandonou. Aleluia. Então, irmãos, eu gostaria de estar deixando essa palavra para os irmãos. Se eu fui um pouco duro, peço perdão para os irmãos, peço perdão ao pastor, pastora, peço perdão também pelo tempo que se ultrapassou um pouco, tá, irmãos? Mas antes de eu estar encerrando, pastor, eu posso orar pela igreja? Gostaria de estar orando pelos irmãos.
sentados mesmos, coloque a mão em seu coração, curve a vossa cabeça, reflita na sua vida, reflita que igreja você é e que igreja você quer ser a partir de hoje. Senhor meu Deus, ó Pai, diante, Deus, ó Pai amado, da sua presença, ó Pai amado, querido Deus, estamos, Pai, para te louvar, engrandecer, exaltar o teu santo nome e agradecer ao Senhor, ó Pai amado, pelo alimento desta noite. A sua palavra, Deus, ó Pai amado, falou comigo primeiramente, Pai. Pai amado, querido Deus, ó Pai, eu rogo ao Senhor, Deus, ó Pai amado, pela sua igreja. Rogo ao Senhor, Deus, ó Pai amado, pelo avamento Toyota, Deus, ó Pai. Rogo ao Senhor, Deus, ó Pai amado, pelos os nossos irmãos, os meus irmãos em Cristo, ó Pai amado, que estão presentes, ó Pai, esta noite aqui. Senhor, meu Deus, ó Pai, se tem vidas aqui, ó Pai, ó Pai, com o coração ferido. Se tem vidas, Deus, ó Pai amado, que não tem coragem, ó Pai, de confessar diante do Senhor, ó Pai, eu rogo a Ti, toca nessas almas essa noite, toca nessas vidas essa noite, ó Pai. Deus, ó Pai amado, aquele que não tem mais salada em espírito, ó Pai, aquele Deus, ó Pai amado, que não tem mais salada em línguas, ó Pai, vem renovar, ó Pai amado, querido Deus, essa noite, ó Pai, e visitar, Deus, ó Pai amado, a cada vida, Deus, ó Pai, presente aqui essa noite. Senhor Deus, ó Pai amado, se há vidas aqui, ó Pai, com desejo de Te servir, mas Deus tem vergonha e falta coragem, roga ao Senhor, Deus, que encoraje essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço a Ti. E Deus, ó Pai, eu rogo ao Senhor também, nos ensina, ó Pai amado, querido Deus, a amar lá fora, amar lá fora, ó Pai, assim como o Senhor amou, ó Pai, no nome de Jesus, Pai, para a honra e glória, Deus, do Teu santo nome, Pai, eu já Te agradeço, Pai, no nome de Jesus, amém. Irmão Gelson, mesmo que o homem fale que não, Deus diz para você essa noite que sim. Mesmo que o diabo tente te envergonhar, Deus está pisando na cabeça dele, te renovando, rabassurianda nessa noite. E Deus manda te dizer, filho, levanta a cabeça, pega a sua cruz e marcha. Porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Não deixe o inimigo te humilhar. Porque humilhado é ele e não nós que somos filhos de Deus. Aleluia. Irmãos, já agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. E as palmas louvam e exaltam o nome do Senhor.